Resumido. Olá, eu sou o Bruno Natal, hoje é dia 9 de janeiro e no resumido número 246, Revenge Porn, Fake Nudes, Regulação das IA e muitos outros assuntos, numa conversa com a coordenadora do Creative Commons Brasil, Alice Lana. Vamos nessa, resumido! Olá, resumista! Esse é o Resumido, um podcast sobre cultura digital e o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. O Resumido tem o apoio do Instituto Vero. Essa semana, no Resumido Entrevista, a conversa é com a coordenadora do Creative Commons Brasil, Alice Lana. Bom, deixa eu apresentar a Alice aqui. Ela é mestre em Direitos das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e graduada em Direito pela mesma universidade. Ela é coordenadora do Creative Commons Brasil e autora do livro Mulheres Expostas, Revenge Porn, Gênero e o Marco Civil da Internet. Ela também é coordenadora de pesquisa da área de cultura e conhecimento e encarregada de dados do Internet Lab. Alice, obrigado por estar aqui no Resumido, ter dedicado esse tempo aqui para conversar comigo. Que isso, Bruno. Eu que agradeço. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito bom. É um tema muito importante, muito quente agora, né? Total, é. Desde o início da internet, essa preocupação com publicação de vídeos íntimos já é uma realidade, né? Sempre existiu. E as vítimas, 99,9% das vezes, são mulheres, que acabam tendo suas vidas arrasadas nesses momentos. É uma coisa completamente desproporcional. Esses vídeos que são chamados de revenge porn, né? Pornô de vingança, em que uma pessoa, um homem, publica esses vídeos com uma forma de agredir a mulher. Na verdade é pornografia, né? Não é nem um revenge porn, a pessoa faz isso com essa intenção de agressão. Você acha que a gente avançou alguma coisa no combate a esse tipo de crime aqui no Brasil, para já entrar direto na sua área de especialidade? Então, Bruno, inclusive aproveitando aqui o gancho que você deu, né? A gente tem, principalmente na área acadêmica, na área militante, um pouco de crítica em relação ao uso da expressão revenge porn, né? Claro, é a expressão que se popularizou, a gente usa até para as pessoas entenderem do que a gente está falando, mas a gente tende a bater na tecla de que não é vingança nem pornografia, né? Essas imagens íntimas divulgadas sem consentimento, por vezes não são motivadas por vingança, e até a ideia de vingança por trás, né? Passa um pouco a noção de que há uma culpa da vítima, de que ela fez um ato que deu ensejo a uma retaliação. Isso, além de culpabilizar a vítima, muitas vezes não é verdade, né? É conceitualmente errado. Fazem isso por entretenimento, para demonstrar poder. Às vezes não tem realmente uma vingança ali. Nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso. Realmente, a palavra vingança induz a pensar que a vítima fez alguma coisa antes para merecer, né? É sempre a violência com a mulher sempre passa por essa perspectiva, esse enviesamento da perspectiva. Obrigado por esse esclarecimento super importante. Exatamente, e essa moralização da ação da mulher, né, no fundo. E a palavra pornografia também, a gente questiona o uso dela conceitualmente. Por quê? Porque às vezes uma imagem que não é pornográfica pode ser enquadrada nisso. Uma imagem de roupas íntimas ou de biquíni, por exemplo, em um contexto em que aquilo não cabe, né? Por exemplo, alguém enviar uma imagem de uma mulher em roupas íntimas num grupo de trabalho. Não é exatamente uma imagem pornográfica, se você está de calcinha e sutiã, mas é sim, né, uma violação da intimidade, uma exposição. Então a gente usa com frequência o termo disseminação não consensual de imagens íntimas ou violação de intimidade. Algumas acadêmicas usam o termo abuso sexual baseado em imagem, que passa um pouco mais essa carga, né, que não é só pornografia e não é só vingança, ainda que, claro, esse tenha sido um termo que se popularizou, então aparece na mídia, a gente às vezes usa para facilitar o entendimento disso. Acho que ele acaba traduzindo o comportamento, né? Virou um termo talvez desconectado do significado que está completamente errado dele. Acho que só isso aqui, gente. Muito obrigado, a entrevista já foi muito boa. Já aprendemos aqui um caminhão de coisas na primeira resposta. Obrigado demais. Eu, sem dúvida, já vou aqui rever o meu vocabulário e a forma de falar sobre isso. Mas dentro disso, dessa realidade que acontece, né? Voltando ao início da pergunta, o que avançou no Brasil em relação ao combate a esse tipo de comportamento, esse tipo de agressão?
A gente teve vários avanços legais, aí algumas mudanças desde 2012, especialmente a partir de 2018, né, a gente teve uma alteração do Código Penal em que a disseminação não consensual de imagens íntimas foi criminalizada, bem como as montagens. A gente também teve alguns avanços sociais, né, conscientização disso nas escolas, na sociedade, mais pessoas falando sobre, campanhas da sociedade civil. Também tivemos alguns avanços com as plataformas, que criaram mecanismos melhores para você poder denunciar, poder retirar. O Marco Civil da Internet também de 2014 trouxe outras mudanças legais importantes, então a gente com certeza avançou muito nesse tópico, desde, enfim, 2010 para cá, mas ainda muito a se avançar, né? Especialmente quando a gente olha para os efeitos que isso tem na vida das vítimas, né? Uma mulher exposta já é uma mulher demais, né? Uma dessas violações já é excessiva, porque tem efeitos devastadores na vida das mulheres que passam por isso, né? Tivemos, durante a discussão do Marco Civil da Internet de 2013, 2 adolescentes que se suicidaram. Esse, inclusive, é indicado como um dos motivos que fizeram com que o Marco Civil da Internet tratasse disso. A gente teve esse caso agora das meninas do Colégio do Rio de Janeiro também, né, que foram vítimas. Então, são efeitos muito grandes na vida das mulheres expostas. E agora piorado, né? Com essa questão do aumento do fake nudes, né? Os deepfakes para produzir imagens que simulam nudez, né? Então, assim, a pessoa nem caiu na besteira, que eu não vou chamar de erro, né? Porque essa besteira normalmente vem de uma confiança da pessoa com a pessoa que está do lado dela, e tem essa confiança completamente explorada e abusada. Então, a pessoa às vezes nem teve esse comportamento, nem compartilhou, e são criadas imagens digitais falsas daquela nudez. O impacto na vida, eu imagino que não seja muito diferente, porque as pessoas que recebem nem sabem que aquilo é falso ou não, então acho que o efeito acaba sendo muito parecido, mas do ponto de vista legal, tem alguma diferença ou não? Quer dizer, se for um fake nude, na verdade a pessoa não fez nada de errado, vira ficção? Como é que é isso? Então, Bruno, aproveitar também para falar do deep nude, deep fake, né? A gente usa esse termo, que é uma junção do deep learning, que é uma das formas de IA, né, aprendizado profundo, e o fake, também nessa ideia de fake news, essas imagens e vídeos gerados usando técnicas de IA, aprendizado de máquina, que combinam coisas reais com coisas inventadas, né? Então você pega ali, por exemplo, um vídeo pornô e coloca o rosto de uma pessoa. E qual que é a diferença disso para as montagens que a gente tinha antes? Elas são muito mais críveis, né? Muito mais difícil de você distinguir aquilo do real. Legalmente, a gente tem, por essa reforma do Código Penal de 2018, a criminalização veio também com a criminalização das montagens. Então, a montagem já está criminalizada. E, além disso, recentemente a gente teve a votação na Câmara de um projeto, né, também um projeto de lei que propõe aí uma mudança do Código Penal, porque criminaliza gerar, com inteligência artificial, imagens de mulheres em situação de intimidade ou nudez. E o texto desse projeto de lei recentemente aprovado na Câmara, né, que ainda vai ter que ser votado no Senado, ele indica a reclusão de 2 a 4 anos para o crime, que pode ser estendido se a vítima for menor de idade. Ótima notícia, hein? Sim. Mas a minha pergunta era até anterior a isso, na verdade, acho que você até esclareceu na sua resposta, mas a minha pergunta não era nem a diferença entre os deepfakes, os digitais e montagens, como a gente já conhecia de Photoshop e tudo mais, e sim se uma foto real... um homem que vaza uma foto real de uma mulher em situação íntima, ou uma imagem falsa, seja por montagem, seja por deepfake, se tem uma diferenciação na lei, ao ele vazar uma foto real versus uma foto falsa, se a lei vê isso de maneira diferente. Pelo que você falou, não, então já é visto a montagem como tão grave quanto uma foto real? É isso? Entendi certo? Isso. A gente tem ali no Código Penal, no artigo 216b, no parágrafo único, uma disposição que diz assim, sobre produzir, fotografar cena de nudez ou ato consensual sem autorização dos participantes, esse é o artigo, e o parágrafo único diz: na mesma pena incorre quem realiza montagem em fotografia, vídeo, áudio ou qualquer outro registro com o fim de incluir pessoa em cena de nudez ou ato sexual libidinoso ou de caráter íntimo. Esse artigo 216b,
ele já tinha isso, né, mas é o de produzir. O artigo de disseminar imagens íntimas, aí é uma das especificidades, né, não fala de montagem, por isso também essa lei aprovada agora em dezembro, na Câmara, também tem o seu motivo, né, porque começa a criminalizar não só a produção, que tem uma pena menor, de até um ano, se eu não me engano, mas também a disseminação, que aí tem essa pena que pode chegar até 4 anos. Então a pena da disseminação está maior do que a da produção da peça em si. Interessante, é uma leitura, eu concordo com ela, acho que a disseminação é pior do que quem fez, né? Mas às vezes assim, a gente nem sabe o que as pessoas fazem em casa. Alguém pode ter uma foto minha ou sua alterada no próprio computador e não tem nada que a gente possa fazer a respeito disso. Você nunca vai nem saber que isso aconteceu. Realmente a coisa se torna criminosa talvez já antes, né? Quando produziu. Aliás, sim, você já explicou que é crime, mas se a pessoa não disseminar é menos pior, vamos dizer assim. Os danos, vamos dizer, são menores, né? São menos amplificados, né? Mas acho que ser exatamente menor. E aí, como é que você vê esses casos que você acabou de comentar, né? Daqui na Escola Santo Agostinho, aqui no Rio de Janeiro. Teve um caso também na escola no Recife. Eu li recentemente no Guardian um caso na Inglaterra, em que crianças e adolescentes estão usando ferramentas de inteligência artificial para gerar deepfake de colegas, né? Então, é uma coisa assim, que é adolescência em chamas, misturado com uma tecnologia, com um assunto super delicado. Como você vê isso? Olha, Bruno, isso realmente é muito complexo, porque até quando a gente fala de disseminação de imagens íntimas, sejam reais ou não, ou feitas com montagem, antes de a gente entrar em IA, a gente já via que isso se concentrava em adolescentes e nas escolas, né? É uma violência muito atravessada pela questão etária, né? Pela questão da idade. Por isso, também, quando a gente fala de soluções, a gente tem que, claro, falar de soluções legislativas, legais, falar de responsabilidade das plataformas que hospedam esse conteúdo, mas a gente também precisa falar de educação. Educação nas escolas, de conscientização. É muito comum em relatos das vítimas elas falarem: o menino fez isso comigo, ele não tem ideia do impacto que isso gerou em mim, eu não tenho ideia dos efeitos, porque é isso. Para quem faz essa violência, pode ser ali, você baixou um aplicativo, usou um software, foi uma brincadeirinha, 2 minutos da sua vida que destrói a vida da pessoa que está sendo ali exposta. Não, e a pessoa não esquece, né? Você pode fazer a brincadeira, entre muitas aspas, e acha que você esquece que você fez, agora quem sofre essas consequências não esquece nunca mais, né? Exatamente. Por isso que o caminho ainda assim um caminho difícil, né? O caminho da educação, o caminho da desconstrução do machismo nas escolas é muito importante, porque a gente pode falar de mudanças em software, de colocar uma marca d'água, ou mudanças da plataforma, mas é isso, quem tá ali com mal intencionado vai burlar de alguma forma, vai conseguir achar uma forma de burlar. E como é que você viu a reação, como é que você entendeu da reação dessas escolas, desses casos recentes, assim? Eu confesso que eu perdi um pouco o fio da meada, esse assunto deu uma sumida, né? Não sei nem como é que terminou essas histórias no fim das contas, mas o que eu acompanhei quando estava no momento crítico e com muita notícia a respeito, é que a reação das escolas não parece ter sido muito firme, né? Teve uma certa complacência, um entendimento, e também sem saber como punir, porque são crianças. Como é assim mesmo que tá? O que você enxergou desses casos aí como aprendizado e consequência? Esse tema saiu um pouco da mídia, mas é comum, né? Especialmente temas que envolvem escolas, ainda mais escolas particulares. Isso acaba sendo resolvido mais internamente, mais silenciosamente. Às vezes a gente tem movimentos maiores de punição, mas também aqui, pessoalmente, como pesquisadora, como ativista, o que eu vejo na prática é que não é sempre a punição que resolve, sabe? Não é a punição exemplar desses meninos que vai resolver isso. Ainda que, claro, a gente precise responsabilizar as pessoas que perpetuam esses atos, mas o problema é muito maior que isso, o buraco é muito mais embaixo. É anterior, né? Mas assim, eu acho que a falta de punição, até o assunto sumir, eu sou pai de um menino de 12 anos, assim, eu conversei muito com ele sobre isso, felizmente ele não está nem próximo de uma situação dessa, mas eu acho que é papel, né, dos pais conversarem, e eu vejo que é um assunto
que ele é muito presente na vida digital dessas crianças e adolescentes, né? Essa vivência digital, essas interações, essas distorções que eles têm de alcance, do que eles conseguem fazer, e isso ainda é muito pouco conversado, né? Então, acho que quando não tem uma Exatamente. coisa clara para isso, eu acho que fica um sinal esquisito. Teve aquela história, mas como é que terminou, sabe? O que aconteceu? E é curioso também, Bruno, você tocou num ponto muito legal agora, de que essa experiência da sexualidade no mundo digital é muito comum para os adolescentes de hoje, né? Então você mandar nude, você, enfim, fazer sexting, essas coisas, é algo que faz parte da experiência da sexualidade dos jovens, usar aplicativo, essas coisas. Então, antes havia muitas essa visão que também é meio moralizadora, culpabilizadora, de é só você não mandar nudes, é só você não fazer isso, mas é algo que faz parte do experienciar a vida sexual da juventude. Não tem como a gente impedir que isso aconteça, e agora eu acho que os deepfake, os deep nudes, expõe isso a mais um grau, né? Porque mesmo que você não produza um conteúdo íntimo seu, alguém pode produzir, então cai por terra essa justificativa de é só não produzir. Não, eu tento explicar para o meu filho, para ele tomar cuidado, porque tem muito desafio, né? Adolescente começa a fazer esses desafios, eu falo, uma vez que o conteúdo deixa o seu telefone, ele acabou de ganhar o telefone dele, comprar, juntar na mesada, 2 anos, agora com 12 que ele teve o primeiro telefone recentemente, e eu explico para ele, a partir do momento que isso sai do seu aparelho, você não tem mais controle, não tem como trazer de volta. Então, apesar do que você está falando faz sentido, não adianta, né? Vai fazer parte da experiência, você pode ser violentado dessa forma, mesmo sem vacilar, vamos dizer, sem abrir a guarda, sem baixar a guarda para uma coisa dessa acontecer, mas ainda assim esse cuidado que você vai botar na rede, para onde você manda, é o mínimo, né? Assim, tem uma coisa meio de paranoia digital, mas tem uma outra coisa que não tem como você falar que tudo bem, vai acontecer mesmo assim, né? Então é difícil. Sim. Essa situação. É um cuidado, o cuidado da educação também passa por educar as pessoas que mandam nudes, né? Eu já dei algumas vezes. É uma oficina que eu gosto muito de dar. É uma oficina de como enviar nudes seguros. Dá umas dicas aí. Posso dar ótimas dicas, né? Uma das melhores dicas é você aceitar a efemeridade das coisas, mandar sempre nudes de visualização única, né? Para a pessoa não poder salvar aquilo no celular. Outra é privilegiar aplicativos com criptografia de ponta a ponta, como Signal. Não mostrar o rosto é uma dica, não? Evitar mostrar o rosto, evitar mostrar tatuagens, coisas que te identificam unicamente, ou um ponto da sua casa muito específico, né? Algo que possa identificar o fundo. Porque é isso. A solução, quando a gente pensa em as pessoas vivenciarem a vida plenamente, né? Tanto a vida offline quanto a vida online, não pode ser só o medo. Também a gente armar as pessoas com ferramentas, com conhecimento, para não se colocarem em uma situação que possa gerar violência, mas também gerar essa conscientização no outro lado, né? Não achar que a solução do problema só vai vir da vítima, porque não vai, como as deep nudes mostram. Você pode não postar nenhuma foto sua mostrando nada, e ainda assim pode rodar um vídeo ou uma imagem pornográfica sua na escola. Quando fala dessa forma, soa quase como inevitável, né? Tipo, é muito complexo o que está acontecendo, né? Essas crianças e adolescentes estão com uma máquina na mão que aquele comparativo que ele já deve estar bem desatualizado até, mas que falava que não lembro qual era o iPhone, há muitos iPhones atrás, que ele era 60 vezes mais potente do que todo o poder de processamento da NASA, que botou primeiro módulo na Lua. Você pensar que você tem essa capacidade de processamento no seu bolso, né? Exponencial. Coisa, mas eu não diria, Bruno, que é inevitável. Talvez eu seja um pouco menos fatalista. Eu acho que é evitável, mas passa pela mudança social. É isso, né? Enquanto a gente ficar achando que isso é um problema meramente tecnológico ou meramente legislativo, a gente não vai conseguir atacar a raiz do problema, né? Porque o que motiva, né, o que está por trás dessas violências, né? Porque a disseminação de imagens íntimas é uma violência. O que está por trás é uma visão machista, patriarcal, porque isso acontece com mulheres, né? Com meninos, com adolescentes. Às vezes também, em alguns casos, com homens, mas muito mais raro. Eu acho que quando acontece com um menino, a perspectiva é outra. Além de ser muito menos,
acaba sendo uma exaltação, né? Aí é Exatamente. uma tiração de onda de pelado. Outra, Exatamente. inverte, né? E isso que você falou é importante, porque a gente fala muito da regulação de plataforma, regulação da IA, e claramente pela sua fala, isso não dá conta de debater, de dar conta dessa discussão, né? Passa pela educação. Então, quais são os caminhos ideais para isso? Como estabelecer essa educação? É na escola? É os pais? As plataformas? Da onde vai vir essa educação? Porque fala-se muito, né? A educação, mas como? Então, Bruno, eu acho que passa também por uma questão legislativa, né? A gente ter aí bons diplomas legais que coloquem isso e demandem isso. Eu diria que não tem uma bala de prata, né? Mas a solução ideal teria que ser essa abordagem com várias frentes. Então, a gente teria que ter, como a gente tem em algumas plataformas, né, campanhas falando disso dentro da própria plataforma. O ideal seria os pais também terem, como você bem fez com seu filho, né, muito bom, terem essas conversas com os filhos para conscientizar sobre os riscos disso. Seria muito importante as escolas terem noções básicas de cidadania digital, né, esse é um termo que a gente usa, porque a gente vê que os jovens hoje, eles sabem usar a internet muitas vezes muito mais do que os pais. Né, eles são nativos digitais em algum grau, mas isso não quer dizer que eles estão educados para agir naquele ambiente de uma forma cidadã. Por isso que a gente fala de cidadania digital ou literacia digital, que é você ter noção de que o que você faz ali tem efeitos na vida real das pessoas, você ter noção dos limites, ter noção de que a internet não é uma terra sem lei, né, um crime cometido online ainda é um crime, uma violação de direitos humanos cometida online ainda é uma violação de direitos humanos. Então, a gente bate muito nessa tecla de ter essa abordagem de várias frentes para que os jovens, adolescentes, adultos, todo mundo, né, que está usando a internet tenham essa noção de cidadania digital. E você que acompanha isso de tão perto, você percebe já nos jovens hoje em dia uma consciência maior em relação a essa vivência digital? Porque tem uma coisa que é muito usada em fórum digital há muitos anos, que é o AFK, né? Away from the keyboard, longe do teclado, né? Não se fala vida real, mundo real. O mundo digital é o mundo real. O que você vive no mundo digital é realidade, afeta a sua vida. Não existe isso de mundo real e o mundo fictício digital. Tendo isso em consideração, com essa geração que já está online, já tem talvez essa percepção do digital fazer parte da vida deles, de ser real, que eu acho que é uma coisa da minha geração, que é de transição, e as mais velhas de ter essa impressão de que o digital não é real. Em cima disso, você percebe que essas crianças têm mais consciência da responsabilidade, das consequências, do peso das ações digitais estarem equivalentes ao que acontece fora, ou não? Ainda é um problema... Eu acho que sim, em um certo grau, Bruno, porque e aí realmente quando a gente começa a analisar a literatura acadêmica e tal, a gente vê que antes havia muito essa divisão, como você colocou, o mundo real, o mundo digital, o mundo online, o mundo offline, mas é isso, essas barreiras estão ruindo. Não é só uma proposição acadêmica, elas estão efetivamente ruindo, porque o tanto da nossa vida que acontece no digital, né, trabalho, relações pessoais, relações amorosas, grupo de condomínio, grupo de pais, grupo de amigos. A nossa vida é tão mediada por isso que essa distinção, ela acaba deixando de ser útil, né? Ela não tem muito porquê existir. Eu acho que os jovens têm um pouco mais essa noção do que a gente que foi apresentado ao mundo digital já com um pouco mais de idade, né? Eles nasceram nesse mundo, mas isso não quer dizer que eles estão preparados para lidar com todos os desafios que esse mundo digital nos coloca, né? Então também tem esse... Assim como ninguém está preparado para o mundo que a gente vive quando você nasce, né? Não é porque você está inserido nele desde o início que você vai saber as regras e o comportamento e como operar ali dentro, né? Perfeito, exatamente. Assim como a gente aprende a viver em sociedade, né? Está aprendendo isso há séculos, há milênios, a gente também precisa aprender a viver em sociedade nesse espaço público enorme, né? Enfim, nessa arena digital que a gente tem. E dentro dessas
perspectivas de futuro, de tecnologia, dessas novas tendências, o que tem chamado a sua atenção nesse cruzamento entre direito e tecnologia? O que você acha que vai precisar de mais atenção nos próximos anos? Assim? O que está no horizonte de preocupação mesmo, vamos dizer, ou de ponto de atenção? Eu acho que um ponto que está muito quente agora, inclusive no Brasil, Bruno, é inevitavelmente a regulação da IA, né, que cruza tudo que a gente está discutindo aqui, porque deepfakes e deepnudes são criadas com IA, mas eu acho que tem uma delicadeza muito importante que a gente precisa ter quando a gente fala de regulação de IA, né. Aqui no Brasil a gente tem o PL 2338 de 2023, que é resultado do trabalho muito sério de uma comissão de juristas, que foi convocada pelo Senado, ficaram quase um ano trabalhando nesse PL, que foi apresentado agora esse ano. Então, a gente pensar em uma regulação de IA ampla, pensando em usos éticos, usos responsáveis de IA, é algo muito importante também para quando a gente fala de IA generativa, quando a gente fala de deepfakes, de deepnudes. Acho que esse é um ponto quente, né, que a gente vê vindo aí. Legal, Alice. Obrigado demais pela conversa. Quem quiser acompanhar mais do seu trabalho pode te encontrar onde? Pode me encontrar no LinkedIn, é a rede que eu uso profissionalmente, Alice de Perdigão Lana. Pode me enviar um e-mail também, sou uma grande fã de e-mails, mostrando já a minha desatualização com algumas coisas, alice@lana.net.br. E fico à disposição para conversas, esse é um tema que eu tenho sempre muito, muito interesse, várias coisas para recomendar também, então fico à disposição. Muito bom, Alice. Obrigado demais. Vamos marcar próximos papos aqui no Resumido. Foi ótimo. Adorei, aprendi um bocado. Entrevista boa é essa. Quando a gente aprende o que a gente não sabe. Que bom, Bruno. Fico feliz. Essa temporada do Resumido Entrevista é produzida pelo Instituto Vero, que apoia esse podcast. O Resumido Entrevista é escrito e produzido por mim, Bruno Natal, com Agenor Neto. A edição e mixagem é feita pelo Hugo Rocha e o vídeo é editado pelo Peri Selmanland. As redes sociais são editadas pelo Lucas Vasconcelos, com design do Thiago Duarte. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais Resumido. Esse podcast é apoiado pelo Instituto Vero. Resumido.